Bom, a minha pesquisa, que deu origem ao artigo Investigações sobre a visibilidade dada ao usuário de drogas durante a ditadura militar brasileira no acervo da Folha de São Paulo, faz parte da minha dissertação de mestrado em Sociologia na Federal do Paraná. A ideia primária da pesquisa era identificar as representações sociais dos usuários durante a ditadura, tendo como objetos empíricos o jornalismo. E o primeiro recorte que a gente fez, que é o mais importante, na minha opinião, foi a seleção de qual veículo de imprensa seria utilizado para identificar essas representações e as notícias, né? E aí surgiu a Folha de São Paulo. E o que chama a atenção na Folha, primeiro, é o seu comportamento pró-ditadura, como, por exemplo, a aliança que a Folha tinha com a proteção de certos delegados do ARCOD, né? E também umas certas contradições que existiam, como era, por exemplo, alguns jornalistas que eram considerados subversivos, né, entre aspas, também faziam parte do jornal. Então, essa postura dúbia da Folha, né? E além disso, a gente descobre ao longo da pesquisa, é o livro da Beatriz Kushner, né? Que é Cães de Guarda, Jornalistas e Censores do AI-5 à Constituição de 88. E lá ela coloca justamente um trecho dos diretores da Folha de São Paulo dizendo que trazer notícias sobre o usuário de drogas faz com que o jornal seja vendido, não encalha a edição. Então aí começou a acender alguns alertas de que talvez na Folha a localização dos usuários seria mais interessante para a gente pensar na dinâmica das representações, esse jogo enunciativo que constrói as representações sociais. E foi com isso, então, que a gente decidiu abordar, né, dentro do acervo virtual da Folha. E durante, então, essa investigação, a gente foi cercando quais seriam as matérias que nos resolveriam o problema de pesquisa. Desse montante que a gente foi levantando, nós ficamos com um pouco menos de 50 matérias. Eram reportagens, eram matérias especiais, eventos de prevenção. E, acima de tudo, o que a gente conseguiu perceber também foi os termos usados para se referenciar ao usuário de drogas. Então eram termos como drogado, toxicômano, usuário de drogas, usuário de entorpecentes, a própria ideia de entorpecente também, né? O viciado em tóxicos, viciado em drogas. No meu entendimento, é um vocabulário muito bélico, né? Um vocabulário recheado de aspectos de guerra, de segurança pública e que pouco dialogam com a saúde e o que esbarram muito no que já se entendia até na época como sendo mais coerente em termos de saúde pública. E a partir disso, então, surgiram duas grandes categorias que a gente conseguiu levantar dessa pesquisa mais bruta com as matérias, né? Que é a ideia de saúde e a ideia de crime. Então, seriam, primeiramente, os corpos para punir, que é o usuário que muitas vezes torna-se traficante, e que a Folha não faz um aprofundamento muito instigante em relação ao que leva uma pessoa a vender droga, por exemplo, o que leva uma pessoa a consumir. É sempre uma representação muito, assim, breve e tendenciosa para um punitivismo, realmente. E, do outro lado, a gente tinha as ideias de saúde, que vão esbarrar muito no surgimento do modelo de tratamento que nós temos hoje como comunidade terapêutica, né? Mas que na época vem, na década de 60, muita influência dos Estados Unidos, e a Folha fazia, inclusive, anúncios publicitários, essas clínicas, vamos dizer assim, como sendo espaços mais retirados da cidade, espaços paradisíacos, assim, no sentido de ter acesso a campo, piscina, quadra de tênis, um spa, vamos dizer assim, sabe? Então tinha essas duas nuances, né? De um lado, os que seriam punidos e do outro, os que seriam tratados. Agora, quem é quem nessa história, a gente sabe muito bem, né? Que havia uma distinção em termos financeiros e em termos até mesmo de importância social e sujeitos que seriam considerados mais precarizados e vulnerabilizados pela situação e daqueles que tinham que ser cuidados e tratados e bem atendidos. Então, o principal que fica da investigação e que é um campo de possibilidades para ser colocada para outros pesquisadores é tanto o uso dos acervos jornalísticos como forma de acessar aspectos de saúde pública, aspectos da própria atualidade, né? Mesmo sendo acervos históricos, a gente encontra ressonância, a gente encontra diálogos com aquilo que já aconteceu. E também discutir os movimentos que a própria comunicação deve fazer para aprimorar as suas coberturas midiáticas, para aprimorar a sua forma de trabalhar com situações de mazelas sociais, situações de vulnerabilidade, sem recorrer a formatos já engessados, a formatos que já são considerados por nós pesquisadores como não só ultrapassados, mas também como violentos. Esses movimentos que devem ser exercidos a partir da minha investigação.